Nós vamos falar nessa manhã do consolo que vem dos céus, do consolo que vem de Deus. E o texto que o Papai do Céu colocou no meu coração para falar sobre isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Disse-lhe Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ó Deus, fale ao nosso coração de maneira poderosa e nos ajuda a compreender a Tua palavra, a discernir a Tua palavra, para que possamos, em nome de Cristo, aprender mais e mais contigo a cada dia, para a glória do nome do Senhor. Amém. Existem vários motivos que podem nos fazer chorar. Eu estava preparando essa mensagem e encontrei um resumo de um artigo científico sobre o choro. Eu li o artigo científico, mas de tudo aquilo que eu li, uma frase me chamou muito a atenção, se destacou no meu entendimento. A frase diz assim: o choro é uma autêntica explosão de emoções que permeia por nossa vida, desde o nascimento até a morte. Interessante isso, né? E se você perceber, é exatamente isso. Nós nascemos, a nossa primeira reação ao nascimento é o choro. E quando nós morremos, existe choro no ambiente onde nós estamos. O choro, ele permeia a nossa vida desde quando nós nascemos até o momento da morte. E o choro, ele desencadeia vários tipos de sentimento. Ele surge por causa de vários tipos de sentimento. E não é só de tristeza, não, de alegria também. São sentimentos diversos, do começo ao fim da vida. Alegrias, tristezas, chorar faz parte da natureza humana. Através do choro, muitos sentimentos são externados. A dor física pode ser externada através do choro, dores da alma, alegrias, paixões, saudades, luto. São várias sensações, várias situações que são externadas através do choro. E todos nós aqui já choramos na vida. Ninguém aqui pode dizer: nunca chorei na minha vida. Isso é impossível, todos nós já oramos. Mas via de regra, apesar de também ser manifestação de alegria extrema, ninguém gosta de chorar. Quem é que gosta de chorar? Ninguém gosta de chorar porque na maioria das vezes o choro, ele expressa algum tipo de sentimento ruim. Na maioria das vezes é isso. Em algumas outras vezes, um sentimento reprimido que faz com que a pessoa chore, e não chore só em um determinado momento, chore durante dias e dias, às vezes anos, em toda a sua vida. Numa aplicação prática, acredito que o choro a que se refere Jesus nesse texto possa ser aplicado a esse tipo de choro. Esse choro de tristeza, esse choro de sentimentos reprimidos, choro de pessoas magoadas, choro de pessoas feridas, choro de pessoas injustiçadas, pessoas que não conseguiram lidar com suas dores, e essas dores o perturbam dia após dia, por anos a fio. Não sei se você já passou por algum tipo de situação que te fizesse chorar dentro dessa perspectiva de chorar por muito tempo. Mas se você já viveu isso, ou se ainda vive uma dor que te faz chorar, que te faz sofrer, que te faz encharcar o rosto de lágrimas, então é provável que é com você mesmo que Deus quer falar nessa manhã. Ele fala com todos nós, mas é tremendo o poder
e a onisciência de nosso Deus, que às vezes fala conosco de uma forma tão particular, como se estivesse batendo um papo conosco. No texto de Mateus nós vemos uma promessa que está no Sermão do Monte, no trecho conhecido como as bem-aventuranças. Aliás, não é essa a única promessa que está naquele texto. São 9 as bem-aventuranças que estão alistadas no texto de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. A todos estes há alguma promessa de Deus. A todos estes há uma palavra de consolo, de conforto de Deus. E olhando especificamente para essa palavra de Jesus, quanto ao nosso choro, no versículo 4, eu quero ver contigo nesta manhã como podemos experimentar esse consolo que nos é prometido por Deus. É isso que eu quero ver com você nessa manhã. Foi disso que Deus me mandou falar com você nessa manhã. Algumas questões precisam ser observadas quando nós buscamos o consolo de Deus. Em primeiro lugar, para alcançar o consolo de Deus, eu preciso, antes de qualquer coisa, reconhecer que Deus está conosco em todo o tempo. Essa é a primeira questão. Reconhecer que Deus está conosco o tempo todo. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa só. Quando passamos por decepções, quando passamos por sofrimento, por tribulações na nossa vida, a nossa tendência natural é de pensar que Deus está distante, que Deus nos abandonou, quem sabe até esteja tirando férias, ou sei lá, alguma coisa dessa natureza, e faz lembrar uma parábola tão conhecida, que eu acredito que nós já ouvimos em algum momento da nossa vida, que é a parábola das pegadas na areia. Lembra? Pois é, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, nós não veremos 2 pares de pegadas, mas apenas um, porque é neste momento, nos momentos mais difíceis de nossa caminhada, que Jesus está nos carregando no colo. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos abandonará. Mesmo nos momentos em que parecia que você vivia num deserto, creia no que eu vou te dizer, o Senhor estava em cada grão de areia no meio daquele deserto. Sempre junto conosco, nos momentos de injustiça, nos momentos de dor, nos momentos de perseguição, o Senhor estava nos preparando para sermos pessoas melhores. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo afirma que devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência produz a esperança. É um presente para nós, melhorando a nossa vida, melhorando a nossa caminhada. Nem sempre Deus vai nos tirar do meio de uma tribulação, mas com toda certeza Ele estará sempre conosco, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus estava com eles. Lembra de Daniel na cova dos leões? Deus estava com eles. E de Estevão, quando estava sendo apedrejado, Deus estava ali. Nas 2 primeiras citações, Deus os livrou, e na terceira, com relação ao apedrejamento, Deus recolheu Estevão para si. E como disse Jesus,
nós reafirmamos nesta manhã: Ele está convosco todos os dias, sem exceção, de segunda a segunda, 24 horas por dia. Está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa de Deus não falha, queridos. Ele está conosco ainda, Ele está aqui agora, nesse momento Ele está aqui. Ele esteve sempre conosco e sempre estará conosco. Ele não foi embora, Sua presença é real. O próprio Davi é quem fala: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Ele está conosco neste momento e sempre estará conosco. Ele está perto, Ele sempre estará perto de nós. E na certeza de Sua presença junto a nós o tempo todo, nós não devemos nos esquecer, primeiro, que Ele está sempre vigiando. O próprio Jó, no meio de suas tribulações, na situação difícil em que vivia, ele diz no capítulo 13, no versículo 27 do seu livro: acorrentas os meus pés e vigias os meus caminhos. Ele não tira os seus olhos de nós por nenhum momento. O guarda de Israel não cochila e nem dorme. Ele fará sempre o melhor por mim e por você. Segunda coisa que eu preciso lembrar é que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E por todo o tempo Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Naum capítulo 1, versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Esse é o nosso Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor não têm fim e são a razão de não sermos consumidos. E ainda mais, se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Olha aqui para mim, ó. A misericórdia do Senhor se renovou essa manhã na sua vida. E todos os dias acontecerá isso. Todos os dias, ininterruptamente, uma porção de bondade, de misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque Deus é bom. A terceira coisa é que Deus está sempre pronto para nos consolar e para nos ajudar. Ele está sempre pronto. Hebreus capítulo 4, versículo 16, nós lemos o seguinte: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É em Deus que eu vou alcançar essa misericórdia. É em Deus que eu vou alcançar esse cuidado. Conforme o Salmo 56, versículo 8, Deus guarda cada lágrima minha no seu odre. Todas as nossas dores estão anotadas no livro de Deus. Isso significa que Deus não se esquece de nós, nunca se esqueceu de nós e nunca se esquecerá de nós, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Então sossega o seu coração, irmão. Receba o consolo e o cuidado de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, precisamos abrir mão da dor e da mágoa. Eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. Se ainda existe mágoa na sua vida, se ainda existem dores na sua vida que te machucam, que te fazem chorar, você precisa deixar essas dores, essas mágoas, essa angústia nas mãos do Senhor. De uma vez por todas. Eu preciso me desvencilhar do meu passado, preste atenção nisso. Eu preciso me desvencilhar do meu passado ruim e me apegar a um presente de paz na presença do meu Senhor. Isaías capítulo 43, versículo 18, nós lemos: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam,
estou fazendo uma coisa nova. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo esse nosso Deus. Já diz o ditado popular muito conhecido de nós, que lembrar o passado é sofrer 2 vezes. Eu não preciso sofrer muitas vezes. Muitas pessoas sofrem porque não abandonam de vez as suas dores, as suas ansiedades. E por isso eu quero te desafiar nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Largue de uma vez por todas o passado e viva no presente que Deus te oferece. Mateus 11, 28, versículos 11, 28 a 30 diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As mágoas e as dores do passado somente podem nos prejudicar à medida que aguardamos no presente. Isso é mais ou menos como se você guardasse lixo dentro de uma mala e colocasse no seu armário. Ninguém de sã consciência faz um negócio desse. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos sofrimentos. E existem pelo menos 4 formas, 4 ações que eu posso fazer para lidar com o meu sofrimento. Primeiro, reprimir esse sofrimento. Segundo, ficar remoendo este sofrimento. Terceiro, manter os ressentimentos oriundos desse sofrimento. Ou por último, entregar nas mãos de Deus. As 3 primeiras opções aumentam a nossa infelicidade e frustrações. É óbvio que o caminho correto é entregar nas mãos de Deus. As outras, ficar remoendo, ficar com ressentimentos ou reprimir, são um caminho para o suicídio espiritual. E a dor, quanto mais amadurece, preste atenção nisso, irmãos. Quanto mais a dor amadurece, mais amarga fica. É diferente de um fruto. Quanto mais o fruto amadurece, mais doce fica. A dor não. Quanto mais amadurece, mais amarga fica. Por isso precisamos seguir no padrão de Pedro, que está explícito ali em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Jesus Cristo, porque o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre, tem cuidado de nós. Olha para a pessoa do lado e diz assim: Cristo tem cuidado de você. Cristo cuida de nós. Cristo cuida de nós. Se o seu problema é injustiça, e muitas pessoas vivem, a Rai fala muito na ferida da injustiça. Eu não conheço dentro de uma terminologia acadêmica ou técnica, mas eu sei que a injustiça é uma ferida terrível. Mas Deus promete que vai cuidar desta ferida na sua vida também. Ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 19, o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei. Nós não conseguiremos nunca a justiça que necessitamos por nós mesmos, mas Deus promete que Ele mesmo fará justiça em nosso favor, porque Ele é capaz. Deus é fiel, Ele é justo. Nós não vamos deixar o passado acabar com a felicidade que Deus deseja para as nossas vidas no presente.
Entregue de uma vez por todas a sua dor nas mãos do Senhor. Entregue de uma vez por todas a sua dificuldade nas mãos dele e confie nele. Salmo 55, versículos 22. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E em terceiro lugar, para alcançar o consolo do Senhor, lembre-se que Deus já disponibilizou as ferramentas para que o nosso consolo seja pleno. E eu queria encerrar falando dessas ferramentas. A primeira ferramenta que está disponível para alcançarmos o consolo de Deus é a palavra de Deus. Há milhares de promessas na palavra de Deus. Em Salmo 119, nos versículos 25 e versículo 52, nós vemos Davi falando que acha consolo nas ordenanças de Deus. Ele diz assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, segundo a tua palavra. E no 52 ele diz: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Deus tem uma resposta na sua palavra para as nossas questões, para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Ele sempre tem um lenço preparado na sua palavra para enxugar a nossa lágrima. Uma palavra que se encaixa perfeitamente na nossa necessidade e de maneira poderosa. Coloque a palavra de Deus na cabeceira da sua cama. Aproveite o recurso de Deus para que Ele possa consolar a sua vida, para que você seja consolado segundo a palavra de Deus. A segunda ferramenta é a igreja do Senhor. Nós aqui, essa reunião, é por isso que é importante a reunião da igreja de Cristo no templo. A nossa tendência natural na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, é nos afastarmos de todos. Isso é uma tendência natural, mas Deus não nos criou para sermos assim. Na hora do sofrimento, precisamos estar uns com os outros, a fim de que alcancemos o consolo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, nós lemos: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos do Senhor, preste atenção, com a consolação que recebemos do Senhor, possamos consolar aos que estão passando por tribulação. A igreja do Senhor é uma ferramenta de consolo para cada um de nós que somos membros deste corpo. Existem pessoas que já passaram pela mesma dor que você está passando, não tenha dúvida sobre isso. E essas pessoas podem ajudar, podem ser ferramentas de Deus para o seu consolo. E depois de passar por esta tribulação, você também estará capacitado para ajudar outros no consolo de suas próprias tribulações. Está vendo a igreja interagindo? Está vendo a igreja, Samuel, caminhando junto, para que todos alcancem, para que todos possam ser consolados. Deus usa o seu povo para consolar uns aos outros. E por último, a ferramenta mais importante de todas: o poder de Deus. O Espírito Santo de Deus, que é presente na nossa vida, que está no meio de nós. Paulo orou assim em Efésios 3,16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça nos íntimos do seu ser com poder,
por meio do seu Espírito Santo. Em Atos capítulo 4, versículo 31, nós ainda lemos: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Poder de Deus que emana dos céus e que tem tantas funções, e dentre elas a de nos consolar, nosso eterno Consolador. Deus quer enxugar nossas lágrimas, Deus quer curar as nossas feridas, Deus quer trabalhar em nosso favor, no sentido de que sejamos felizes hoje e que a nossa felicidade contagie as pessoas que estão no nosso contexto. E no lugar de lágrimas tenhamos risos de júbilo. Que todas as dores sejam apagadas. Permita, queridos, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós faça o trabalho do jeito que Ele gostaria de fazer. Ore. Seja um praticante da palavra de Deus. Permita que o povo de Deus te console. E assim, usufrua do poder de Deus na sua vida. E Ele enxugará toda a lágrima. Ele curará suas feridas. Ele fará justiça e transformará o seu viver para sempre. Nome, no poder, na graça e na misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de si agora. Sinceramente, será que é com você que Deus queria falar? Será que você consegue entender que essa palavra estava preparada para você? Pastor, eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava deste consolo nessa manhã. Só Deus sabe como eu estou vivendo, a dor que sinto. Só Deus sabe como a injustiça tem feito mal, aquelas coisas do passado têm prejudicado o meu presente. Mas eu sou muito feliz, eu sou bem-aventurado, porque eu sei que eu serei consolado pelo Senhor. Ó Deus, diante de uma palavra como essa, mais uma vez eu me dobro diante de Ti, reconhecendo que o Senhor nos ama de tal maneira e nos traz o consolo na Tua palavra. E só o Senhor sabe o quanto esta palavra vai ser importante para alguns dos que nos veem agora. Talvez alguém que tenha chorado e que venha chorando anos a fio, e que nesta noite vão receber através desta mensagem o consolo que necessitam. No nome de Jesus te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e pelo Teu cuidado conosco. Derrama sobre a Tua igreja, Senhor, sobre todos aqueles que nos assistem, uma porção redobrada de amor e de misericórdia, para que o nosso coração se encha de esperança. Obrigado, Senhor. Eu sinto o Teu consolo, eu sinto o Teu cuidado, no nome de Jesus Cristo. Amém.